Olá, galera dos sétimos anos, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula de ciências, onde nós paramos na semana passada trabalhamos sobre a transferência de calor, né? Que uma matéria que tenha maior quantidade de energia transfere calor para uma matéria que tenha menor quantidade de energia. Então, vocês estudaram o conceito de calor. No capítulo 5 agora, pessoal, nós vamos dar início como é que as diferentes atividades se envolvem nas diferentes temperaturas dos materiais. Então, no nosso cotidiano, como é que os materiais eles se envolvem nas diferentes temperaturas? Alguns materiais absorvem mais calor, outros absorvem menos calor, e para isso tem alguns conceitos que nós vamos conhecer agora, correto? Então, para vocês entenderem, primeiramente, nós vamos ter que entender o que seria um sistema aberto, sistema fechado e o sistema isolado. Então, vamos lá. No sistema aberto, ele ocorre com a troca de calor e matéria, com o ambiente e com os objetos que estão nesse ambiente, tá? Então, um exemplo bem comum é o nosso corpo. Nós trocamos calor e matéria com o ambiente. Então, através da digestão de um alimento, você está sentindo frio, você está trocando matéria e calor com o meio ambiente. Então, no sistema aberto, ocorre essa troca de calor e matéria com o meio ambiente. As plantas, elas são consideradas um sistema aberto, né? A planta, para fazer o processo de fotossíntese, ela recebe calor e matéria. E depois ela devolve para esse ambiente calor e matéria também. Então, quando nós recebemos calor e matéria no ambiente e os objetos que estão nesse ambiente, nós vamos chamar isso de sistema aberto. No sistema fechado, ocorre somente a troca de calor com o ambiente, mas não vai ocorrer a troca de matéria. Então, você tem lá um enlatado, uma lata de feijoada, um enlatado, tá? Essa lata de feijoada, dependendo do ambiente onde ela está, ela vai trocar calor. Se ela estiver no ambiente quente, ela vai receber calor. Se ela estiver dentro de uma geladeira, temperatura fria, ela vai esfriar. Só que ela não vai trocar matéria, ela não vai liberar para o ambiente matéria. Por quê? Porque aquela lata, ela está fechada. Então, isso é chamado de sistema fechado, correto? E o sistema isolado? O sistema isolado, ele não troca nem matéria e nem energia com o ambiente. Então, nós temos muito poucas matérias que são consideradas um sistema isolado. No nosso cotidiano, o que nós temos na nossa casa é a garrafa térmica. A garrafa térmica ela é considerada um sistema isolado porque ela tem dentro dela uma parte que é espelhada. Essa parte espelhada não deixa receber irradiação do ambiente de fora para dentro. Dentro da garrafa térmica tem uma parte que é um vácuo, que também não vai deixar transferir calor para o ambiente. Então, a função da garrafa térmica é que se você colocou um líquido que está quente, ela vai manter esse líquido quente. Por quê? Porque ela não faz essa troca de matéria e nem energia com o meio ambiente, correto? Para vocês entenderem melhor, pessoal, eu coloco aqui para vocês, olha, uma figura mostrando as setinhas que estão em amarelo, elas estão representando a matéria. E as setinhas que estão em vermelho, está representando a energia, como vocês estão vendo aí. Então, no sistema aberto, vocês podem observar que está ocorrendo a troca de matéria e de energia, né? Entra e sai. Por isso que o sistema é chamado de sistema aberto. Então, na primeira figura, que está representando o sistema aberto, está ali ocorrendo troca de matéria com energia. Entra e sai matéria e energia. Então, isso é chamado de sistema aberto. Na segunda imagem, o sistema é fechado. Está ocorrendo o quê?
a transferência ali, ó, de energia dentro do sistema. Porém, não está trocando matéria com o ambiente. A energia está ali dentro, ocorrendo a matéria ali dentro, a energia. Então, não está saindo, por isso que é chamado de sistema fechado. E se vocês observarem a terceira figura, o sistema isolado, no sistema isolado, vocês estão vendo que nós temos duas paredes para evitar que ocorra a transferência de calor, radiação, convecção ou condução. Então, nesse sistema isolado, não ocorre troca nem de matéria, nem de calor. Não ocorre troca de matéria e energia dentro desse recipiente. O exemplo que eu citei para vocês é a garrafa térmica. Então, dá para vocês observarem bem aí, pessoal, através das cores das setinhas, né? Que no sistema aberto ocorre a troca de matéria e energia do objeto que está aí com o ambiente. Então, aberto por quê? Porque pode entrar e sair matéria e energia. No sistema fechado, está ocorrendo o que ali? A troca de energia. A matéria que está em amarelinho está dentro ali do recipiente fechado. O que está ocorrendo ali é somente a troca do quê? De energia. E na terceira figura, o sistema isolado, vocês estão observando que no sistema isolado, nós temos paredes que não deixam que ocorra a troca, nem de matéria e nem de energia. Então, esses são os três tipos de sistema de transferência de matéria e energia. Sistema aberto, o sistema fechado e o sistema isolado. Agora, pessoal, nós vamos estudar dois conceitos que vocês já viram nos capítulos anteriores, até mesmo em sala de aula, nós já comentamos sobre alguns materiais que são chamados de condutores e também alguns materiais que são chamados de isolantes, né? Vocês chamam de isolantes térmicos. Então, no caso primeiro, vamos ver o que são os materiais chamados de condutores. Os materiais que são condutores, eles são aqueles que permitem a troca de calor com uma certa facilidade. Por quê? Porque eles transferem energia rapidamente, né? Um exemplo bem comum é o alumínio. Você pega uma latinha de refrigerante, né, que é alumínio, você coloca na geladeira, rapidinho ela vai esfriar. Então, o que está acontecendo? Ela está recebendo a transferência de energia. Então, eles são chamados do quê? De materiais condutores. Ocorre essa transferência de energia rapidamente. Uma panela de ferro, né? A panela de ferro, ela se aquece rapidamente, porque ela transfere essa energia rapidamente. Então, elas são chamadas de materiais que são condutores, correto? Os materiais que são isolantes é o contrário. Os isolantes são aqueles que dificultam a troca de calor entre matérias diferentes. E aí um exemplo de materiais isolantes, pessoal, um exemplo bem comum, nós temos o isopor. Ele é um isolante por quê? Porque ele dificulta a troca de calor. Você prepara lá um sanduíche, você coloca na caixinha de isopor, você vai fechar essa caixinha, ele vai se manter quente. Por quê? Porque o isopor ele é um material isolante. Ele dificulta a troca de calor entre matérias diferentes, certo? Então, voltando, os materiais condutores, eles são aqueles que permitem a troca de calor com uma certa facilidade, pois eles transferem energia rapidamente. Então, nós temos vários materiais, eu vou citar alguns exemplos para vocês, que eles são chamados de materiais condutores. Eles transferem essa energia rapidamente. Materiais isolantes são aqueles que dificultam a troca de calor entre matérias diferentes. Aqui, pessoal, eu citei alguns exemplos bem comuns no nosso cotidiano, né? Que são considerados condutores e que são considerados isolantes térmicos. Então, na primeira coluna, né, que são bons condutores. O que é isso? Condutores são aqueles que transferem energia com uma certa facilidade.
Então, nós temos o alumínio, né? Nós temos panelas de alumínio, nós temos o ferro, né? Aço inox, o cobre, a prata, o latão, o silício e o corpo humano. Nosso corpo ele é um condutor de calor. Se o seu corpo está quente e alguém está sentindo frio, se você aproximar dessa pessoa, você vai transferir calor do seu corpo para essa pessoa que está sentindo frio. Lembra na sala de aula que nós comentamos, né? De você estar com a sua família no local aberto, onde não tem nada para você se aquecer, e esse lugar começa a esfriar. O que vocês deveriam fazer para aquecer o corpo de vocês? Se aproximarem, ficar um próximo do outro. Para quê? Para que um corpo vá transferir calor para o outro. Então, nosso corpo humano, ele é um condutor de calor, né? Ao lado, pessoal, eu coloquei ali alguns exemplos de materiais que são isolantes, né? Isolantes é que eles dificultam a troca de calor. Então, nós temos ali o plástico, né? Ali ao lado, ó, nós temos o alumínio condutor e o plástico isolante. Então, se nós pegarmos um copo de alumínio, né? E você colocar uma água fresquinha, e no outro que seja isolante, que é de plástico, né? Quem é que vai conduzir calor melhor? O copo que é de alumínio. Então, o plástico ele é isolante, ele não transfere calor. A madeira, né, é um isolante, ela demora para receber calor. Lembra também que nós já comentamos em sala de aula, né? A panela pode ser de alumínio, a panela pode ser de ferro, porém, o cabo da panela onde nós vamos pegar, ela é de madeira. Então, qual é a função do cabo da panela ser de madeira? Ela é um isolante. Então, ela não vai se aquecer como a panela se aquece, que a panela é de ferro, ela vai se aquecer rapidamente, mas a madeira não, né? A colher de pau, a mãe de vocês está lá fazendo uma massa de bolo, está mexendo aquela massa, ela utiliza o quê? A colher de madeira por ser um isolante, certo? Aí nós temos o isopor, que eu também já comentei com vocês, né? Daquelas caixinhas de isopor. Você coloca um lanche quente, esse lanche vai permanecer quente, por quê? Porque a caixinha é de isopor, e o isopor ele é um isolante. Então, ele vai dificultar a transferência desse calor. O vidro também. O vidro ele é um isolante. A lã, né? Quando está muito frio, você usa uma blusa de lã. Por quê? Porque ela é um isolante. Então, ela não vai deixar o seu corpo transferir calor, ela vai te proteger, né? Ela vai te aquecer. Então, por quê? Porque a lã, ela é chamada de isolante. Aí nós temos a cerâmica, o papelão e a pelugem, né? Então, esses são alguns exemplos de materiais que são chamados de isolantes, que são materiais que dificultam a transferência de calor. E os materiais que são chamados de condutores são os materiais que eles transferem energia com uma certa rapidez. Eles são rápidos para estar transferindo energia, correto? Então, pessoal, essa é a nossa aula do capítulo 5, certo? Vocês têm também no canal Eleva um vídeo que eles explicam o funcionamento de uma garrafa térmica, onde vocês poderão estar assistindo esse vídeo também. E em seguida, nós vamos continuar com as nossas atividades do capítulo 5, correto? Então, beijos a todos, até a próxima.